A reportagem que você vai ver agora certamente te deixará indignado. Porque nossa vida seria mais fácil, seria mais barata. O Brasil lucraria mais e poluiria menos, simplesmente se soubéssemos ou pudéssemos usar os rios que cortam todo o país. Exemplo, economizaríamos quase 4 bilhões de reais por ano, 4 bilhões, e tiraríamos milhares de caminhões das nossas estradas. Começa agora mais um episódio da série especial Brasil, quem paga é você. A reportagem é do Marcos Lozecan. Navegar não somente é preciso, mas sobretudo é possível no Brasil, que tem 63 mil quilômetros de rios, lagoas, represas e canais que podem ser usados para navegação. Só que nem um quarto desses percursos navegáveis é aproveitado. O meio de transporte mais barato que existe e que permitiu a expansão das fronteiras do Brasil colonial é hoje considerado um projeto naufragado em descasos e burocracias da República. Apenas 7% de todas as cargas brasileiras são transportadas por hidrovias. Pelas contas da Confederação Nacional dos Transportes, pelo menos metade dos produtos made in Brasil poderia circular por rios. Mas isso se tais caminhos estivessem, de fato, abertos. O Fantástico viajou por 5.700 quilômetros de rios para mostrar o que faz o transporte fluvial brasileiro encalhar. Norte de Mato Grosso. Aqui ficam algumas das maiores e mais produtivas lavouras de soja e milho do planeta. Produzem anualmente 50 milhões de toneladas de grãos. Riqueza que sai daqui em 1.700.000 viagens de caminhão por ano. Média de 4.700 carretas carregadas por dia. São mais de 2.000 quilômetros até os portos do Sudeste e do Sul pela BR-163, para embarcar rumo aos mercados da Europa, Estados Unidos e Ásia. Se fosse via Teles Pires, um rio que corre bem no meio das lavouras, os produtos chegariam ao porto de Santarém, de lá para o Oceano Atlântico. Uma economia de mais de 4.000 quilômetros até os mercados externos. Uma saca de milho aqui na região vale em média R$ 9,00. Para transportar essa saca até o Porto de Santos pela rodovia, o custo do frete chega a R$ 18,00, o dobro do valor do produto. Se a hidrovia Teles Pires fosse navegável, o frete cairia para menos de R$ 1,00 por saca. Segundo a Associação dos Produtores da região, só com combustível o Brasil economizaria R$ 2 bilhões de reais por ano. O transporte hidroviário ele tem essas características em termos de custo e de eficiência energética e também aspectos relacionados à questão de emissão, ele é imbatível. Os reservatórios de 5 hidrelétricas de médio porte já em construção vão tornar o Teles Pires largo e profundo o suficiente para navegação ao longo de 850 quilômetros até o rio Tapajós. Só que faltou planejar a construção das eclusas. Sem elas, as represas se tornarão gigantescos paredões intransponíveis. Uma falha dessas no projeto original não somente impede a navegação, mas principalmente encarece a obra quando se decide fazê-la depois. Foi o que aconteceu em Tucuruí, no Pará. A hidrelétrica ficou pronta na década de 80. Aqui também não constava do projeto a construção de eclusas. Resultado: a obra acabou ficando 10 vezes mais cara. O sistema de eclusas da represa de Tucuruí é uma obra faraônica, feita para transpor um degrau de 71 metros de altura entre o nível do rio Tocantins e o do reservatório da usina, que fica lá no alto. Essa obra custou 1 bilhão e 600 milhões de reais, uma fortuna, e levou 3 décadas para ser concluída, mas até agora não abriu caminho para o progresso. É que no meio desse caminho há pedras. É um labirinto de 43 quilômetros de rochas entre Marabá, onde começaria a hidrovia, e o lago de Tucuruí. O governo inaugurou as eclusas, mas deixou para trás outro projeto igualmente bilionário.
a remoção do Pedral do Lourenço. As previsões mais otimistas apontam um investimento estimado em pelo menos 900 milhões de reais para retirar essas pedras daqui. As mais pessimistas chegam a 2 bi. Enquanto o dinheiro não sai do cofre e os projetos não saem das gavetas, o rio Tocantins, aqui na região do Pedral do Lourenço, só pode ser navegado no período de seca por pequenas embarcações como esta. Pelo calendário do Ministério dos Transportes, essas pedras já não deveriam estar mais aqui desde julho de 2011. Mas a obra nem começou. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, o projeto estava muito caro. Você constrói a maior eclusa do mundo, que é a Tucuruí, mas não consegue resolver um problema de um pedral que existe logo na sequência. Então, na prática, a eclusa não tem utilidade alguma. O orçamento deste ano do Ministério dos Transportes destina apenas 400 milhões de reais para todas as hidrovias. Menos da metade do mínimo necessário só para retirar o pedral. Mesmo assim, o ministro afirma que as obras estão nos planos do governo. É um elefante branco? Não. É um elefante e a gente quer montar depois desse elefante e transformar a hidrovia na realidade. Hidrovias também desafogariam as estradas no transporte de produtos agrícolas. Aqui tem capacidade de cada comboio levar em torno de 1.000 caminhões. Então, a substituição é muito grande desse transporte rodoviário para esse transporte hidroviário. O mundo inteiro faz questão de navegar seus commodities de maneiras mais econômicas e mais viáveis, fazendo canais, inclusive. E nós temos a dádiva divina de rios, pequenas obras de adequação, não fazemos e estamos desperdiçando essa eficiência. Os produtores buscam alternativas. Uma delas seria o Rio Madeira. Para isso, bastaria levar as cargas até Porto Velho. O problema é a situação do porto, que de organizado só tem mesmo o nome na placa. Dos 3 guindastes instalados há 30 anos, 2 são sucatas. Nós ainda transportamos mais de 4 milhões de toneladas só pelo Porto de Porto Velho nas condições que vocês estão vendo. Se tivesse um porto à altura, nós já estaríamos aí aproximadamente com 8 milhões, 7 milhões de toneladas. Outro problema para os navegadores do Madeira é o assoreamento. Bancos de areia surgem no caminho das balsas. O pior é quando a dragagem não evita os encalhes. Cada metro cúbico de terra e areia que esta draga retira do fundo do rio custa aos cofres públicos R$ 6,50. São mais de 6 milhões gastos este ano. Neste trecho do Madeira, um trabalho inútil. Flagramos a draga operando a mais de 500 metros do canal usado pelas balsas. Hoje o canal mesmo, em definitivo, está por aqui. O gerente da obra explica que o plano de dragagem é feito em cima de cartas hidrográficas de 3 anos atrás, quando a obra foi licitada. O canal muda. De um ano para o outro muda. O que acontece? A licitação demora, já tem um tempo certo para sair, e ela é baseada em estudos anteriores, né? É mais 6 milhões de reais que vai Madeira abaixo aí. O diretor do DENIT, Jorge Frache, só ficou sabendo do erro na dragagem durante a entrevista em Brasília. Ele prometeu parar o trabalho até que um novo estudo hidrográfico seja feito no Madeira. A empresa que vai fazer um trabalho desse, ela tem a obrigação de se situar no terreno. De se situar. Por quê? Porque o rio é um organismo vivo. Se estiver errado de alguma coisa, a própria empresa vai fazer o retrabalho sem cobrar nada para mim. Não muito longe da foz do Rio Madeira, Manaus paga o preço do abandono. O porto, que pelos projetos deverá receber navios de passageiros durante a Copa do ano que vem, é do começo do século passado. O almirante que comanda a Marinha na região amazônica admite que vai ser difícil, para não dizer impossível, fazer a obra a tempo. Mas ele se mostra otimista. Almirante, falta menos de um ano para a Copa. Mas nós acreditamos em milagres. Eu prefiro acreditar que a gente vai entregar a obra e vamos trabalhar para isso. Mas o senhor acredita? Em milagres? Claro que acredito. Sou católico apostólico.
orgulho dos paulistas, a Tietê-Paraná, projetada há 70 anos, é a mais antiga e ainda a melhor hidrovia do Brasil. Todas as reclusas já foram construídas junto com as barragens das hidrelétricas. Graças a essas escadas, mensalmente, cerca de 500 comboios de balsas podem descer e subir o rio Tietê. No total, transportam 1.500.000 toneladas de produtos. Fica mais fácil da gente entender se botarmos os números em cima de rodas. São 1.650 caminhões que deixam de trafegar todos os dias pelas rodovias paulistas. A soja e o milho produzidos em Goiás e Mato Grosso do Sul, além de outros produtos da região centro-oeste, são escoados por essa hidrovia e seguem de trem até o Porto de Santos ou de Paranaguá, no Paraná. O problema é que depois de 7 décadas o gargalo ficou pequeno para tanta demanda. Moderno aqui, só a sala de controle. Estreitas demais para os tempos atuais, as reclusas exigem que a passagem de um degrau para o outro seja feita balsa por balsa. Um comboio de 6 embarcações chega a levar 4 horas para transpor uma barragem. A viagem de ponta a ponta na hidrovia de 650 quilômetros, que poderia durar 2 dias, chega a levar 1 semana. Isso quando as balsas, que precisam de pelo menos 1,5 metro de profundidade, não param num banco de areia. Este documento da Marinha mostra que o Tietê chegou a ter apenas 10 centímetros em alguns trechos. Problemas que o ministro promete resolver para aumentar o transporte de cargas pelos rios. Nós temos um plano estratégico de hidrovias para levar de 25 milhões de toneladas para 120 milhões de toneladas num prazo de 11 anos. Pelas contas deste especialista em logística, bastaria investir uma pequena parte do orçamento do Ministério dos Transportes nos rios do Brasil. Quem tem 193 bilhões para fazer rodovia e ferrovia, gastar 10 ou 20 para fazer todas as hidrovias, é muito barato fazer hidrovia. Não se tem uma decisão política de fazer hidrovia. O investimento nas hidrovias ainda é baixo. Os projetos geralmente têm falhas. Mas apesar de todos os problemas, o Brasil já tem 17 mil quilômetros de hidrovias, que provam a importância da navegação para a economia brasileira.